Pode ir até as 10. A revelação é divina, mas a linguagem é humana. É comum nos ambientes cristãos de recorte protestante ouvir a seguinte afirmação: a Bíblia é a palavra de Deus. Entretanto, segundo os batistas da Convenção Batista Brasileira, até porque batista tem um monte de convenção, para quem não sabe, da Convenção Batista Brasileira, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus comunicou a algumas pessoas algo que elas não poderiam apreender mediante a razão. Então daí onde está a questão, assim, tem coisas que os autores, eles apreenderam, algo que estava neles para escrever, que não era comum aos seus contemporâneos. O modo de escrever até poderia ser, o modo de pesquisar até poderia ser, algumas religiões comparadas até poderiam ser parecidas, entretanto, algumas questões essenciais eram diferentes. E aí, por isso ele inspirou, influenciando-as para que recebessem e transcrevessem a mensagem. Isto se deu sem desconsiderar a necessidade de traduzir o mistério através da representação e da linguagem humana, dos pensamentos e das palavras, da cultura e da teologia de então, considerando também as ferramentas de comunicação disponíveis. Então, a gente vai reparar, por exemplo, hoje, eu estou aqui falando com vocês, o vídeo está acontecendo aqui. Em tempo real, tem gente no Facebook que pode mandar algum tipo de comentário. Para mim, eu gelo quando o professor meu está assistindo. Mas, graças a Deus, eles nem curtem, nem comentam. Só olham. Graças a Deus. Estou falando, eu gelo, porque eu fico assim, meu Deus, vai me deixar mal aqui. E aí, em relação a isso, o que acontece? Você vai perceber uma coisa simples. O caso de Jó mesmo. Você vai ver que ali há uma compreensão de uma justiça retributiva na teologia dos amigos de Jó, e você vai perceber que não é isso que está acontecendo. Houve uma situação em que o diabo conversa com Deus e fala o seguinte: duvido se acontecer. Deus fala, vai lá. Jó não sabe isso, morreu sem saber. A gente sabe, Jó não soube. E qual era o discurso dos seus amigos? Era um discurso parecido com aquela mentalidade de Deuteronômio 28. É o seguinte: olha, se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Só que Jó fazia tudo certo e não deu tudo certo. Como acontece com a gente, na vida como ela é. Você, por exemplo, não bebeu para dirigir e aconteceu um acidente. Por quê? Porque o outro bebeu para dirigir. Entende? Você não usa arma de fogo e você foi vítima de uma bala perdida. Entende? É aquele caso. A gente ficou esse tempo todo sem ter o tal do festival de posse de arma que o pessoal está falando hoje, mas mesmo assim um monte de gente tomava tiro. Entende? Então, aquele caso, as pessoas, por exemplo, não tinham um 38 no guarda-roupa, mas os maridos davam facada nas mulheres, alguns matavam, né, na esganadura. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: por mais que a gente possa se cercar de um monte de cuidado, não significa que nesse mundo caído, Satanás não vai encontrar um espaço para agir em algum lugar. Ainda mais se o assassino for um tipo de MacGyver, né? Ele vai saber fazer alguma coisa para tirar a tua vida. Por exemplo, eu demorei para saber, né, que você apenas com os gases que saem do carro numa garagem fechada poderia te deixar desacordado e morrer. Eu soube depois que teve um casal, né, que foi ter relação sexual dentro do carro, na garagem, ligou o ar-condicionado e quando foi ver, morreu. E não, por exemplo, olha assim, aquele caso assim, quanta coisa que às vezes, por exemplo, eu cresci numa casa de fumantes, né? Então, por exemplo, eu era aquilo que chamavam de fumante passivo. Dizem que fumante passivo, ele fuma mais do que o fumante mesmo. E para completar, tinha um tal de Durma Bem. A marca era Alerta, mas a gente chamava de Durma Bem. E aí, imagina o seguinte: de um lado era o Arizona, que era o cigarro que a mamãe fumava, e do outro lado era o Durma Bem. Sem falar que tinha um tal do Baigon. E aí? Tô vivo aí. Deu para entender?
E é um tipo de situação em que, assim, e detalhe, depois de adulto que eu descobri que eu tinha asma induzida por exercício. E assim, não tive dinheiro para continuar o tratamento, saber o que era o que, mas a atividade física me ajudou pelo menos a sobreviver em relação a isso. Aí observa bem como é que são as coisas. Eu não cacei isso, mas isso me caçou. E tem os aspectos genéticos. De repente você herdou alguma coisa do pai, da mãe e tudo tal, mas para os amigos de Jó, confessa, você deu uma escapadinha. E aí Jó fala, eu nunca olhei nem para uma donzela. Precisa exegetar para isso não, né, Renato? Não olhei para uma donzela, você entendeu, né? O que o Jó estava dizendo. E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Isso tu entende, né? Aí em relação a isso, observa bem que assim, qual era a bronca de Jó? Raça! E vocês são os amigos, hein? Eu não quero conhecer os inimigos. Então acontece, eu estou dizendo aqui, eu sou inocente. Jó, não. Se isso aconteceu, é porque, observa a teologia de então. E aí, através desse texto, a gente descobre que, peraí, existem algumas outras questões aí. Existem algumas coisas que a gente não sabe porquê, mas acontece. E aí, você vê isso acontecendo na própria Bíblia. Você percebe que alguns textos são claros. Você vê, por exemplo, versículos de Provérbios dizendo, é assim e é assado. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Pronto. E você vê, por exemplo, as 7 taças, os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 castiçais. E aí você vê aquele monte de 7 daqui, 7 dali, 7 de lá. E começa a dar nó na sua cabeça. Por quê? Porque no período em que Apocalipse é escrito, seus leitores entendiam aquela linguagem. E aí, o que acontece? Aquela linguagem ali era uma linguagem própria para aquele tempo, que começa a se desdobrar lá atrás. Você vê isso em Daniel. Então, eu não sei se dá para você perceber que é o que acontece com a gente. Há um tempo atrás a bola era o ovo do diabo. Gente, é um negócio para a gente pensar. Eu, por exemplo, na minha igreja, algumas décadas atrás, teve um moço, até falecido já, que ele foi excluído, porque ele estava chutando a bola na parede. E foi disciplinado. Entende como é que é o negócio? E assim, hoje é engraçado, Heron, mas antes era uma questão de fé. Entende como a teologia da gente muda? Aí, qual é o meu medo? Da gente hoje estar brigando por um negócio que a gente vai rir daqui a 10 anos. Vocês devem lembrar, eu contei aqui a história da minha esposa de calça comprida que ficava do lado de fora, não contei? E aí? Vai entender um negócio desse? Aí eu perguntava, eu sou chato, gente. Graças a Deus eu saí da oposição e virei governo. Então agora eu falo aquilo que é para ser falado, entende? Mas assim, eu perguntava qual é a base bíblica para não poder botar calça comprida. E aí o povo requebrava para cá, não respondia. Entende? E aí você chega e pergunta, se é pecado, por que pode do lado de fora e não pode do lado de dentro? Eu perguntava. E aí em relação... meu Deus, aqui não pode não, desculpa. Eu não sabia. Eu pensei que... não, houve uma época no monte de igreja, que susto. Eu já ia perder meu leitinho aqui, não ia vir semana que vem. Aí eu não ia pagar o horário que eu devo a vocês. Nós lutamos por isso. Lutamos. Eita, olha aí, E aí, em relação a isso, onde eu quero chegar? Gente, o pecado está na indecência. E a indecência não depende da causa, depende da pessoa. E a indecência é mais difícil de tratar do que a causa cumprida. E aí, eu não sei se dá para perceber que, assim, diante de uma situação dessa, essa era a teologia da época. Havia essa compreensão. E como havia essa compreensão, como se assim, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, teve uma manifestação de demônio na minha casa. E aí nisso a minha irmã entrou, quando ela veio para expulsar o demônio, e falou: Roberlan, vai botar a calça comprida, porque eu estava de bermuda. Vocês podem achar engraçado, gente, mas naquele momento aquilo era sério. Diante de Deus, aquilo era sério. Mas você botou a calça comprida? Claro, porque e o demônio saiu. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: é a questão da compreensão teológica. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. A gente tem um jeito de pensar, Deus funciona assim.
Até que a gente vai chegando num certo nível que a gente percebe, pô, se Deus dependesse disso para funcionar assim, então por que aconteceu aquilo? Então não é bem desse jeito. E aí eu imagino Deus como um pai que olha para uma criança, com aquele riso assim, aprendeu, demorou, mas aprendeu, né, rapaz? Estava coando mosquito e engolindo camelo. Ah, esse menino ainda vai crescer, mas até crescer vai dar trabalho. Então eu imagino Deus assim, olhando a gente, e a gente vai e bota dedo assim, e discute, porque a palavra de Deus, e não tem nada a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a gente. Então, observa bem, se no mundo bíblico, gente, houve isso, o que você vai esperar do nosso contexto? Não vamos esquecer, nossos antepassados batistas eram escravocratas, vieram para cá depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, guerra onde aqueles que queriam manter escravo perderam. E aí, qual o problema? Deu para entender? Eram seres humanos, eles tinham uma compreensão da realidade. Ah, os batistas e a maçonaria e parará, vivíamos num Brasil colonial, católico. Quem, de certa forma, desafiava a Igreja Católica? A maçonaria. A gente, por exemplo, não conversa com o secretário de governo de não sei o que lá, de prefeitura. A gente não tem a comissão, a frente parlamentar de não sei o que lá, de família, de não sei o que. A gente não tem isso. Entende? E detalhe, se os batistas lá atrás eram escravocratas ou democratas, ou seja, os cratas que for, gente, já passou. Meu pai bebia cachaça, apaga isso aí da minha história. Não, bebia cachaça, acabou. Não é o caso, tá? Meu pai não bebia cachaça, só estou dizendo. Fala, minha irmã, você fez sinal ou foi... Ah, então tá. Ela primeiro que ela pediu antes, você pode dar a vez para ela? Claro. As regras parlamentares... Mas tudo bem. Oxi. Não. Desenvolve. Eu peguei essa época aí aqui nessa igreja sobre as mulheres, né? Olha o que vocês vão falar, gente, está gravando. Não podia usar calças compridas. E eu sempre ali batendo com o pastor Joel. Pastor, antigamente o vestido era unissex, Jesus usava o vestido, hoje a calça comprida é unissex. Mas não, aí eu finalmente fiz a pergunta que você fez. Havia na Bíblia outro vestido que mulher não pode usar. Qual foi a resposta dele? Hoje, olha só, gente, olha o que vocês estão fazendo. A resposta dele, sujeitar com nossos pastores. Obedecer aos nossos pastores. Era a pergunta que eu ia fazer. Então, é a pergunta textual. Não, usou Bíblia não, agora não, usou Bíblia. E eu vou defender minha categoria. Entre apoiar vocês e apoiar o cara que me ajuda no leitinho aqui. Eu sou governo, não vem não. Vai, fala. Não, mas eu ia fazer, embora a pergunta meio estúpida, mas eu ia fazer. Usar calça jeans no passado não é pecado? Se era pecado, aí eu preciso dar um pouco de volta. Que quando eu estava fazendo um trabalho, o nome da minha igreja é a Igreja Batista Teles de Menezes. Então, a gente fazia um trabalho chamado Teles nas Casas, porque se falasse PGM ia aparecer novidade, se falasse célula ia aparecer novidade, se falasse, qualquer outra coisa ia aparecer novidade. Então, Teles nas Casas, pronto. A gente deu o nome, acabou. Aí começou a dar bastante adolescente. Qual foi o problema? Adolescente, revolucionário, pastor fala negócio de cultura, sociologia, falou assim, esse pastor é dos bons, é esse que eu quero. E aí nisso, pastor, é pecado ir para o culto de bermuda? Aí eu fiz igual eu estou fazendo agora, em vez de eu falar sim ou não, luz amarela, eu falei, depende. A propósito de uma sucessão pastoral, me apelidaram de pastor depende. E aí nesse caso, depende. Por que depende? Porque olha, eu imagino que uma mulher, para se sentir perturbada sexualmente com a canela de um garoto, ela tem que estar com muito demônio dentro dela. Eu entendo, né? Eu acho que assim, uma canela de... Não, assim, tem canela que é até bem malhada, siliconada, mas a maioria das canelas de homem, gente, é um negócio assim, deixa pra lá. E aí, nesse caso, né, eu falei, eu não vejo pecado nesse negócio. Não porque a minha avó, eu falei, olha só, se você vai irritar a sua avó, aí você está pecando. Então, eu espero ter respondido mais ou menos isso. A calça comprida em si não é o problema.
Agora, vai dividir a igreja? Vai rachar a igreja? Vai ter gente saindo da igreja? Vai ter gente magoada? Vai ter gente um ofendendo o outro? Aí eu pergunto, uma calça comprida vale isso? E a questão é porque o nosso pastor, ele tinha essa... Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. E a gente não podia desobedecê-lo. Então, mas aí, nesse caso, ele foi para a Bíblia. Por exemplo, a questão obedecer a vossos pastores. Vamos pegar a questão de pai e mãe, a questão de figura de autoridade, a questão de liderança. Se a gente, por exemplo, observar, o que nos libera para não atendê-los? A questão de eles estarem contra a vontade de Deus. Se eles não estão contra a vontade de Deus, então a gente, por exemplo, uma coisa o pastor fala assim, ó, vai ali do outro lado e puxa um gato da casa do fulano para cá, para minha casa. Eu estou tranquilo para não obedecer. Por quê? Porque ele tá falando para mim, para eu roubar. E a Bíblia é contra o roubo. Tranquilo. Aí, por exemplo, vou pegar a minha experiência como pastor ovelha. Eu, por exemplo, fui pregar, sempre fui de pregar em muito lugar, graças a Deus. Eu sou um conferencista intermunicipal. Prego em São João, Caxias, Nova Iguaçu, Belfort Roxo, né? Então, e agora Rio de Janeiro, preguei aqui. E aí, nesse caso, em relação a isso, meu pastor falou para mim, olha, eu quero você no intercâmbio que a gente vai fazer com a Igreja Central em Vigário Geral. Eu falei, pastor, mas eu vou pregar em igreja X. Ó, resolve isso aí, porque eu quero você lá. O que eu fiz? Mas para mim é tranquilo, lembra? Eu sou filho de militar. Para mim obedecer não é problema. Falei, tudo bem, pastor. Eu só preciso de uma coisa. Que o senhor dê a satisfação para o pastor José Minervino e diga para ele que assim, o pastor está dizendo que é para eu não ir. Tá bom, não, vai lá, vai pregar. Não sei se deu para entender. Eu bati de frente? Não. Eu levantei o nariz? Não. Eu simplesmente fui no judô, entendeu? Beleza, tranquilo. Aí eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, será que a gente precisa pegar o caminho, né, de quem você pensa que essas coisas todas? Porque eu não sei se dá para vocês perceberem, raciocínio meu, posso estar errado, mas eu percebo que o rebelde e o ditador, eles têm características muito parecidas. A diferença entre eles é a posição. Dificilmente você vai ver quem não gosta de obedecer em posição de liderança, ter aquela empatia, ter essas coisas todas. Por quê? Porque a tendência é o quê? É o que eu quero. Então, quando eu estou na liderança, é o que eu quero também. E eu pelo menos entendo o seguinte: submissão é uma via de mão dupla. Por exemplo, eu cedo não porque eu sou obrigado a ceder. Eu cedo porque eu entendo que você pode estar certo, eu posso estar equivocado. Eu entendo também que em relação ao nosso caso, talvez você ainda não desenvolveu uma certa maturidade. Eu, por exemplo, pastoreando minha igreja, a igreja era de ser restrita. Eu não fiz nada como pastor assim, agora vai ser livre, tá ok? Não fiz nada disso. Eu sou o pastor, tá entendendo? Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente disse o seguinte, olha, não vou forçar a igreja a fazer ceia livre, mas eu vou fazer ceia, embora a ceia seja uma refeição noturna, eu vou fazer ceia pela manhã, porque para mim seria constrangedor vir um pregador parente de vocês pregar aqui, ter decisão por Jesus e ele ficar impedido de participar da ceia. O que aconteceu? Eu respeitei a igreja e pedi que a igreja me respeitasse. Ponto. Não sei se deu para entender, assim, por que tem que ser? Ou por que a gente não senta e fala assim, mas por que não é? Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Se Deus convida a gente para reflexão, por que a gente na igreja vai ser, né, aquela coisa assim, ó, é desse jeito, ou é daquele jeito, ou não é e tal, porque aí vira um negócio meio Game of Thrones, né? Ou seja, eu não assisti o filme porque minha esposa não deixava. Tinha uma cena lá no Paranauê, ela não deixava eu ver, não. Não é que não deixava, entendeu? É por respeito a ela. E aí, em relação a isso, ela manda e você obedece. É isso. Eu tô caçando a palavra para responder, mas não veio.
Então, mas não é porque eu estou errado, entendeu? É só porque não veio. Em relação a isso, parece uma coisa seguinte, olha, hoje a gente está aqui, mas quando a gente estiver lá, vai ser do nosso jeito. E aí, o que acontece? A gente não está convivendo, a gente não está cooperando, a gente não está conversando, a gente está competindo, né? A gente está contendendo, a gente tá pegando um caminho que, pelo menos assim eu entendo que não deveria ser, né? E eu vou seguir aqui, mas você tinha feito sinal ou só era... Pois não? Pode? Poxa, eu me senti agora com a consciência pesada. Pode? Então tá legal. Então, minha gente, pra gente fechar aqui o nosso papo, acho que ficou bastante clara a questão do desenvolvimento teológico deles lá, trazendo as mudanças teológicas nossas aqui, né? E aí, nesse caso aqui, embora dificilmente alguém discorde desse meu modesto raciocínio, muitos divergem quanto ao modo que esta inspiração se deu. Deus falou audivelmente com quem escreveu o texto sagrado? Ou quem escreveu recebeu uma visão espiritual e ele escreveu através das letras? Ou o que temos é uma coleção de textos e de oralidades que alguém dirigido por Deus juntou e redigiu? Vamos lá. Tem aqueles que desconsideram qualquer influência sobrenatural sobre quem escreveu o texto sagrado. Para eles, a Bíblia não passa de uma literatura religiosa que descreve a experiência da pessoa religiosa diante de um fenômeno. A inspiração nesta concepção seria mera inspiração natural, como no caso dos poetas, cientistas, os músicos, cantores, etc. Outros defendem que Deus inspirou sobrenaturalmente as pessoas, mas sem fazer uso das palavras de quem escreveu. Pelo contrário, as palavras foram selecionadas pelo próprio Deus, ou seja, a inspiração foi verbal, embora ele fizesse uso dos pensamentos da pessoa que ele inspirou. Alguns outros chegam a acreditar que a inspiração foi algo quase parecido com a psicografia. Espero que fique bem claro que esta associação é sem nenhum desdém à referida prática. Voltando à descrição da teoria do ditado, segundo essa concepção, Deus ditou tudo o que deveria ser escrito. Ainda tem aqueles que reconhecem que parte dos textos sagrados foi inspirada, como as profecias e as narrativas da criação, ou algum outro caso em que Deus fala diretamente. Os demais trechos das Escrituras seriam produção humana, seria uma inspiração parcial. Por mais genial que esta produção fosse, não passaria de produção humana. Como se não bastasse... Oi? Bem, eu entendo que nada foi parcial, porque é uma questão de fé minha e da minha carteirinha. E nesse caso, como se não bastasse, há uma linha, vocês estão rindo, que não deve faltar gente patrulhando a gente. E nesse caso, como se não bastasse, há uma linha de pensamento conhecidos. A propósito, quem aqui já assistiu o filme Bruxas de Salem? Se puder, assista esse. Era um tal de todo mundo achar que fulano era bruxa, e quando alguém cismava que alguém era bruxa, fulano morria. E que prova que se tem? Eu disse que era. E nesse caso, mas vamos lá. Como se não bastasse, há uma linha de pensamento conhecida como teoria neo-ortodoxa, que considera a Bíblia apenas como um mero registro da palavra de Deus, e não a própria palavra de Deus. Pois, segundo este pensamento, se a Bíblia contém informações carentes de respaldo de outros saberes, lembra? Jumenta que fala, sol que para, e assim por diante. Se a Bíblia contém informações carentes de respaldos de outros saberes, até mesmo pelo fato de estas informações terem sido produzidas por pessoas limitadas e falíveis. Outra linha de pensamento, conhecida como teoria do propósito inspirado. Por outro lado, embora considere limitações de aspecto científico, historiográfico ou coisas do tipo, relacionados a fatos ou a informações que não são sustentadas pelo saber do século XXI, ainda assim, ela é útil como livro de doutrina, porque apesar das limitações da época, o propósito do texto é inspirado. E por último, a teoria dinâmica, que mistura o divino e o humano no processo de inspiração bíblica. Os autores escrevem, envolvidos pela história como gente do seu tempo, imersos na cultura, com a cosmovisão possível para a sua época, dotados de um arcabouço teológico possível para o conhecimento de então. Entretanto,
Deus os dirigiu em suas crises, inquietações, em seus êxtases, visões, coleções de textos e oralidades, de modo que a mensagem divina coubesse na mente humana para ser transmitida para outras mentes e preservada até o nosso tempo, transformando a vida dos que creem. Tem aqueles que leem a Bíblia como livro de biologia, história, física, química, astronomia, etc. Tem gente que quer respaldar a Bíblia com suporte científico. Tem gente que não crê na Bíblia porque foi escrita por seres humanos. E tem gente que crê num Deus que fez caber mistérios na mente humana e assim tem transformado vidas. Então, eu não sei se deu para perceber, a proposta aqui é da gente ter essa compreensão de que Deus é maior do que a gente, Deus é maior do que a Bíblia, mas Deus quis caber no coração humano, quis se revelar à mente humana, e Ele precisou falar o bebenês para a gente entender. Mas qual é o critério aqui? Bem, em relação... O que você, pelo menos está falando em relação à questão de ser majoritária, é o lado confessional mais abrangente, é aquela teoria que vê o aspecto dinâmico de Deus. Como é que eu posso dizer? Deus, ele se revela, mas não de um modo psicografado. Deus se revela através dos seus pensamentos e através da sua vivência. Por exemplo, se a Bíblia fosse apenas o ditado, Lucas não poderia ser um livro inspirado, porque Lucas pesquisou. Está dando para entender? Então, como diz Norman Geisler, é claro que assim, boa parte das pessoas, principalmente, não é o caso aqui, porque a gente está aqui estudando para servir a igreja. O estudante de teologia que quer ser ou pastor ou teólogo, com certeza ele não vai ser da praia do Norman Geisler, porque o Norman Geisler é conservador. Para alguns ele vai ser visto como fundamentalista, mas eu estou falando para a igreja. Então eu estou falando uma linha, não estou enganando vocês, né? Ele é bem conservador, e a proposta aqui é de deixar claro que assim, se a gente pegar a mentalidade de que Deus falou tintim por tintim, a gente vai correr no risco de assim, Deus errou. Porque tem afirmações bíblicas que a gente olha e fala assim, não tem como isso aqui acontecer. E por exemplo, se a gente pegar o caminho de que só algumas coisas são palavras de Deus, tá bom. Quem aqui vai estabelecer o critério do que a gente obedece e que a gente não obedece? Então, eu entendo que a gente, se a gente virar o critério para a gente mesmo, eu entendo que vai complicar o negócio. Eu pelo menos sou do raciocínio que assim, assim como acontece com a gente hoje, Deus, por exemplo, eu lembro o sermão que eu preguei aqui, era um sermão que era para ser um sermão lido, mas eu acabei comentando o sermão lido. Ou seja, eu não sou a pessoa adequada para pregar sermão lido, pelo menos até eu me tratar bem psicologicamente e aprender a funcionar melhor. Aí o que acontece? Só que o fato de eu ser uma pessoa prolixa, o fato de eu ser uma pessoa que abre parênteses e depois abre outro parênteses, na hora de fechar demora, e assim, apesar de eu ter essas características de falar gente, de falar né, de me apoiar no púlpito, de ter todos esses problemas homiléticos que você não deve imitar, apesar de tudo isso, pessoas me procuram e falam, olha, naquele dia aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Onde eu quero chegar com isso? Deus não me violentou para transmitir o que Ele queria para pessoas que eu nem conheço. Seria bom que me violentasse e me fizesse um robô, né? Se eu fosse um Minion da vida, seria maravilhoso. Olha, eu sou o robô, eu faço isso, estava maravilhoso. Eu seria o pastor ideal, como diz a minha esposa. Mas, o que acontece? Deus quis me usar do jeito que eu sou. Deus não me mudou para me usar. Sou eu que tenho que me disciplinar a cada dia para me usar. Para Deus me usar melhor, assim como uma faca molada. Mas se eu quiser ser faca cega a vida toda, Ele vai continuar me usando.
só que eu vou cortar com um pouco mais de trabalho. Deu para entender? Então, é aquele caso, assim, é importante a gente ter essa ideia de que a Bíblia, ela é um material que, assim, Deus escolheu para transformar a vida da gente, não de um modo mecânico, um modo fotocopiado, não, mas um modo orgânico, um negócio que, assim, você não sabe direito onde está Deus e onde está o pastor. Minha esposa consegue discernir, né? Ela vê o pecador rápido. Mas assim, ele está falando ali tudo tal, todo mundo achou que foi uma bênção. Aí ela fala assim, essa frase é de fulano, né? Face não, rapaz, isso não é meu ministério. Mas deu para entender que, assim, cada um tem uma característica. Eu estava falando, por exemplo, com o Anderson outra vez, né, que eu consegui dar aula num seminário assembleano por causa das minhas aulas no vídeo. Então, lembra, para o pessoal comprar os meus livros e me contratar para dar aula, precisa me conhecer. Eu não tenho dinheiro para televisão, então tenho que fazer isso aqui na internet. O pastor é exibido, eu sou obrigado a ser exibido. Se eu não for, como é que eu vou conseguir vender o meu livro? Então, eu sou obrigado, não é por mal não. E aí, nessa brincadeira, a irmã chegou para mim e falou assim, ô Vaso, eu preciso que você dê uma aula lá no nosso seminário. Mas olha, fica triste comigo não. Tem como você não usar boné? Por quê? Porque ela viu no vídeo eu usando boné. Tem um outro vídeo que eu estou botando touca. Aí eu lembrei, estou indo para uma igreja. Então já que é igreja é um negócio do jeito certo, né? Aí, quando eu conversei isso com o Anderson, ele riu. E aí ele usou um adjetivo que eu gostei, né? Ele chegou e um predicado que eu gostei. É porque você é um pregador diferenciado. Então quando alguém falar de mim agora, eu digo que eu sou diferenciado, entendeu? E por quê? Porque assim, Deus, ele não precisou que eu entrasse numa forma, assim como ele não precisou que aqueles autores entrassem numa forma, assim como ele não quer que você entre numa forma. Quem quer que a gente entre numa forma são seres humanos como nós, seres humanos que eles acham que têm a forma certa, mas não tem, porque se eles tivessem, a vida deles seria perfeita, e não é, e não são, perdão. Então é aquele caso, é importante a gente ter essa humildade, porque com essa humildade a gente faz como um filósofo, só sei que nada sei. E qual é o copo que a gente enche? Está entendendo? O copo que a gente enche é aquele copo que se percebe vazio. Se o copo se percebe cheio, não há nada que alguém possa colocar. É como, por exemplo, eu cheguei, ô Edinaldo, e falei para Neuci e para Rosana, falei, vocês são doidas, como é que vocês me indicam para dar aula na igreja de um monstro daquele? Vocês entenderam o monstro, né, gente? Lembra? Linguagem humana, representação, entendeu? Como é que vocês mandam dar aula no negócio daquele? O que eu vou falar para aquela gente? Vocês são maluca, né? E assim, eu sou maluco de aceitar, mas eu tenho leite em mim, aceitei mesmo. Mas agora, onde eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, é importante a gente ter aquela ideia, né? Que assim, o mesmo Deus que pega um camarada do naipe do pastor Joel, pega um cara do naipe do pastor Roberlan, entende? O mesmo Deus, sabe, que vai e pega o camarada que faz um monte de coisa, que tem MBA, e pega um analfabeto. Então, esse é o Deus da revelação das Escrituras. Que se ele dependesse do nosso contexto, a gente ia ter problema com a Bíblia. Por quê? Porque eles não eram iguais. A cultura não era igual. A época não era igual. Você vai ver, por exemplo, Neemias bate nos caras por causa de casamento misto. Esté, o casamento de Esté é o quê? Deu para entender? Então, eu não sei se deu para perceber, gente. A vida é dinâmica, a teologia é escrita a lápis. Deus é Deus e Ele é maior do que a nossa capacidade. E se Ele coubesse na nossa capacidade, não seria Deus. Podemos encerrar? Então acabamos. Com 5 minutos de atraso para prorrogação de 15 minutos. Valeu, gente. Grande abraço.